A ampulheta está marcando o tempo, e para os iluministas era só uma questão de tempo para que as suas ideias se espalhassem por toda a Europa. Para as pessoas da Idade Média, havia certas verdades imutáveis e inegáveis a respeito do mundo em que viviam. Primeiro, ele era plano. Segundo, ele estava no centro do universo. Terceiro, ele tinha levado 6 dias para ser construído. E quarto, ele era uma grande droga. Essa não foi uma época em que as pessoas pensavam muito a respeito da razão e da lógica. Tudo que existia na Terra, por mais sem sentido que fosse, fazia parte do grande desígnio de Deus. O mundo estava claramente precisando de uma séria modernização. E a modernização para esse autor era o Iluminismo! Para que essas ideias iluministas se espalhassem pela Europa, esses filósofos e intelectuais criaram uma série de livros chamados enciclopédias. Nessas enciclopédias, eles reuniam uma quantidade imensa de conteúdo, de conhecimento, mas sempre escritos a partir de um olhar iluminista. Professora, o que é uma enciclopédia? Aqui eu trouxe um exemplo de uma enciclopédia antiga que eu tinha guardado na minha estante. Uma enciclopédia nada mais é do que um livro que reúne uma quantidade imensa de conhecimentos. Muitas vezes, esses livros mais antigos, essas enciclopédias mais antigas, não traziam um aprofundamento nesses conhecimentos, mas eles nos davam uma visão geral. Por exemplo, nessa enciclopédia aqui, que é intitulada Enciclopédia para a Educação Básica Primária, nós temos aqui conteúdos que deveriam ser ensinados, por exemplo, para o 2º ano, conteúdos que deveriam ser ensinados, por exemplo, para o 3º ano em geografia, conteúdos a serem ensinados também aqui para o 5º ano em geografia. Então, enciclopédias eram basicamente esses livros que reuniam grande quantidade de conteúdo. Só que aqui para os iluministas, esse conteúdo ele tinha um olhar das luzes, um olhar da razão e da lógica que esses filósofos e intelectuais tanto prezavam nesse período. O principal objetivo dessas enciclopédias era livrar a sociedade da superstição, ou seja, livrar a sociedade daquela busca pela verdade baseada pela religião, especialmente aqui falando a religião católica. Então eles queriam fazer com que a sociedade visse o conhecimento, visse a vida através de um olhar lógico, um olhar racional. Essas enciclopédias, por serem enciclopédias científicas, elas foram muito mal vistas pela Igreja Católica, que dizia que esses filósofos e intelectuais iluministas, eles tinham escrito esses livros justamente para acabar com a Igreja Católica. Essas enciclopédias, elas não surgiram do nada, pessoal. Esses iluministas, eles se reuniam várias vezes em grandes salões espalhados pela Europa para que eles pudessem discutir as suas ideias, estudar sobre essas ideias que eles estavam tendo, para depois transformar essas ideias em um livro, em uma enciclopédia. Engana-se quem pensa que os iluministas só pensaram em ideias filosóficas e intelectuais. Eles também pensaram muito em economia. E um principal pensamento trazido por alguns desses iluministas, especialmente pelo Adam Smith, aqui para o período do iluminismo relacionado à economia, é a ideia do liberalismo econômico. Esse liberalismo era, em palavras muito simples, a forma com que os estados governavam sem intervir na economia. Para explicar melhor, eu fiz aqui uma linha do tempo com alguns sistemas econômicos que surgiram ao longo da história da humanidade. Primeiro, olha aqui, o feudalismo surgiu a partir do século V, lá quando o Império Romano do Ocidente cai, e aí há uma grande reestruturação da sociedade e surgem aqueles feudos, a ideia do servo, do suzerano e vassalo. Então nós temos aqui um sistema político, econômico e social chamado feudalismo. O feudalismo vai vigorar ao longo de toda a Idade Média e vai começar a acabar aqui a partir do século XV.
Do século XV ao século XVIII, nós temos um sistema de transição chamado mercantilismo. E depois do mercantilismo, a partir do século XVIII, nós temos o capitalismo, que é o sistema que rege boa parte das sociedades do mundo até hoje. Primeiro vamos nos focar no mercantilismo, que era o período aqui, o sistema de transição em que esses iluministas estavam vivendo. Século XV, aqui nós temos século XVIII, o grande século das luzes, né, 17 e 18, então é ali que esses iluministas estão vivendo, inclusive o Adam Smith. Então por isso que eles estão pensando exatamente nesse sistema de transição. Mas o que era o mercantilismo? Para o mercantilismo, uma nação, um país se tornava rico conforme a grande quantidade de metais preciosos que ele acumulava. Por exemplo, quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses ali no século XVI, esses portugueses eles extraíam do nosso território metais preciosos, justamente porque eles estavam dentro dessa ideia do mercantilismo. Quanto mais metal precioso um país tinha, mais rico ele era considerado. Além disso, o mercantilismo dizia que as nações, os países, eles deviam se preocupar bastante com a construção e o investimento em embarcações, em navios, justamente porque eles têm aquela ideia de que quanto mais metal precioso eles juntam, mais ricos os países, as nações se tornam. E para transportar esses metais preciosos, eles precisavam dessas embarcações, porque geralmente esses metais eles se encontravam em algumas colônias desses países europeus e não necessariamente dentro do seu território. No caso português, por exemplo, Portugal se localiza na Europa, mas a busca por metais preciosos não acontecia na Europa. A busca por metais preciosos acontecia na América, mais precisamente no Brasil. E é aí que a gente vai ver a extração de ouro, diamante, entre outros metais. Mais uma característica do mercantilismo é que dentro dessa ideologia, os países eles deveriam cobrar altos impostos para mercadorias que viessem de outros países. Isso a gente chama de taxa alfandegária, ou seja, todo produto que vinha de um outro país para entrar dentro do meu território, eu deveria cobrar uma espécie de imposto, uma taxa sobre aquele produto. O Adam Smith, no seu livro A Riqueza das Nações, vai passar a ser considerado um dos grandes teóricos do liberalismo econômico. Isso porque o Adam Smith defendia que os estados eles não deveriam ser tão intervencionistas assim. Eles não deveriam controlar a economia o tempo todo, que era o que basicamente os estados absolutistas faziam ao longo de toda a Idade Moderna, que é aqui o período basicamente do mercantilismo. Para o Adam Smith, a fonte de riqueza de uma nação ela não se media pela quantidade de metais preciosos que aquele país ou aquela nação juntavam, mas sim a fonte de riqueza era o trabalho. Outro pensamento do Adam Smith era que a função do Estado, mais uma vez aqui frisando, não era a intervenção na economia, mas sim aplicar a justiça, que aqui faltou-se a cedilha, organizar a segurança da nação, ou seja, organizar uma polícia, um exército, controlar bem as fronteiras do país para que não haja invasão inimiga, coisas nesse sentido de segurança. E também obras públicas, como por exemplo estradas, pontes, entre outras coisas. Tá vendo que aqui a gente não tem a menção de economia, que o Estado para o Adam Smith ele deveria intervir o quanto menos na economia das nações. Além disso, o Adam Smith vai dizer que os produtos, o mercado, ele se regula tranquilamente de maneira natural, sem precisar da intervenção do Estado. Porque ele vai dizer que existe uma lei nesses mercados, que é uma lei invisível, mas que funciona muito bem, chamada Lei da Oferta e da Procura. Para o Adam Smith, essa lei significava o seguinte: quanto mais disponível um produto estivesse no mercado, menor seria o seu preço, porque afinal de contas você poderia comprar esse produto em qualquer lugar do país, ele não seria um produto raro. Agora, quanto menor a disponibilidade desse produto, maior seria o preço.
Vou dar um exemplo prático. Por que é muito caro hoje comprar um anel de ouro, um brinco de ouro, um colar de ouro? Justamente porque o ouro é difícil de ser encontrado. Demora um tempo grande para que a extração do ouro aconteça e o ouro precisa passar por todo um trabalho para que ele depois se torne uma joia, por exemplo. Mas no período em que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, especialmente ali século XVII, que foi o século da extração do ouro, a gente vai ver que o ouro não vai ter um preço tão absurdo como nós temos hoje. Por que que não? Porque lá naquele período, por conta da escravidão, da quantidade de trabalho escravo que a gente tinha, que eram obrigados a trabalhar dia e noite, os escravos extraíam grande quantidade de ouro naquelas minas que estavam cheias de ouro. Então o ouro era um produto que estava disponível no mercado. Então se o ouro estava muito disponível no mercado lá no século XVII, quer dizer que o preço caía, o preço era baixo. Agora hoje, a disponibilidade de ouro no mercado ela não é tão grande por causa da escassez de ouro, por causa da dificuldade de extrair o ouro. Então a disponibilidade de ouro está baixa e o preço aumenta. Pro Adam Smith, essa basicamente era a lei da oferta e da procura. Para ele, quanto mais uma pessoa se especializasse no seu trabalho, melhor ela se tornaria naquele ofício e mais riqueza ela iria acumular por conta da qualidade do seu trabalho. Mas isso não se limitava somente a pessoas físicas. O Adam Smith dizia que os estados, os países, eles deveriam também se concentrar em um trabalho. Por exemplo, um país deveria se concentrar a industrialização. Outro país deveria se concentrar muito seu mercado na agricultura e ir se especializando dentro dessas áreas para que cada vez mais eles consigam produzir produtos de alta qualidade. Assim aumenta o preço do produto, assim eles vendem mais esse produto e assim eles acumulam riquezas por conta do aperfeiçoamento do trabalho. Para o Adam Smith, quanto mais especializado fosse o trabalho, mais produtivo seria. E quanto mais produtivo, mais rica seria aquela nação. E como não passe de mágica, o quadrinho tem novas anotações. O quadrinho está cheio de novas anotações de novo, porque agora nós vamos falar de um outro ponto muito importante do iluminismo. A partir do momento que esses iluministas eles começam a lançar essas enciclopédias, aquele pensamento humanista de valorizar o ser humano e o racionalismo para utilizar a razão e a lógica, passam a contribuir para que os governantes também mudem a forma de pensar. Não só os governantes, mas que especialmente a população europeia comece a mudar o pensamento, comece a mudar a forma de pensar, e isso também se reflete nos governantes ao longo da Idade Moderna. Nós chamamos esse momento de despotismo esclarecido porque déspota também significava governante. E esclarecido porque esses pensamentos eles tinham sido iluminados pelo período das luzes, pela razão do iluminismo. Entre vários déspotas esclarecidos, ou seja, governantes que vão governar com a influência do iluminismo, eu trouxe aqui um nome bem importante porque ele vai trazer esse despotismo esclarecido também para o Brasil. É o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal governou Portugal entre os anos de 1750 e 1777. Ele vai governar Portugal depois de um grande terremoto que vai acontecer lá no dia 1º de novembro de 1755, e a família real portuguesa vai conseguir escapar da morte desse terremoto porque eles estavam numa região mais alta da cidade de Lisboa. Só que quando esse terremoto acontece, o até então rei de Portugal, Dom José I, ele vai acabar entrando em choque por conta de toda a tragédia que aconteceu em Portugal por causa do terremoto e vai passar boa parte dos seus poderes para o Marquês de Pombal. E é a partir daí que a gente vai ver o Marquês de Pombal governando a partir desse esclarecimento das luzes do século do Iluminismo. Por que o terremoto que aconteceu em Portugal é tão importante para esse despotismo esclarecido, professora? Vou explicar.
Primeiramente, a gente precisa entender como aconteceu esse terremoto. Portugal é um país litorâneo, né, que se localiza ali na Península Ibérica, e nesse período Portugal colonizava o Brasil. Século XVIII, a colonização estava a todo vapor aqui no Brasil. Essa tragédia do terremoto em Portugal em 1755, ela veio acompanhada também por um maremoto, ou seja, ondas gigantes, e depois que aconteceu o terremoto, o maremoto ainda teve, segundo muitos historiadores, 6 dias de incêndio na capital de Portugal, que era Lisboa. Nessa capital se localizava todos ou boa parte dos palácios reais, dos museus, documentos antigos, documentos históricos, basicamente tudo se localizava ali e quase tudo foi destruído por causa do terremoto, das grandes ondas do maremoto e depois por conta do incêndio. Quando o Dom José vai passar boa parte do poder que ele tinha de rei para o Marquês de Pombal, que era o seu ministro de governo, dizem que o Marquês de Pombal teria dito a seguinte frase: "Enterram-se os mortos e cuida-se dos vivos". Essa frase nós costumamos dizer que ela mostrou o poder e a coragem do Marquês de Pombal em reerguer a cidade de Lisboa, enquanto o rei Dom José preferiu se esquivar desse grande problema e acabou se refugiando nas partes mais altas da cidade, porque ele teria ali entrado meio em choque por conta de toda a tragédia que aconteceu, uma tragédia natural. Segundo muitos especialistas, essa foi uma das maiores tragédias naturais pelas quais a Europa já passou. O número de mortes até hoje é incerto, mas estima-se que entre 20 a 30 mil pessoas tenham morrido nessa tragédia e mais ou menos 10 mil edifícios tenham sido acabados por conta do terremoto. O Marquês de Pombal, então, quando recebe boa parte desse poder do então rei Dom José I, ele vai passar a governar Portugal como um déspota esclarecido. Isso porque algumas características do governo de Pombal nos indicam que ele recebeu muita influência desses filósofos e intelectuais para governar o seu país. Algumas dessas características foram a organização de um exército. Quando o Marquês de Pombal estava ali reconstruindo a cidade, ele vai também organizar um exército para evitar saques, entre outras coisas, invasão de inimigos também. Ele vai criar um banco real, um banco do Estado, da nação. Esse banco era chamado Erário Régio. Também ele vai investir muito na educação, especialmente ali com os investimentos na Faculdade de Coimbra, e ele vai expulsar os jesuítas do território, tanto português quanto da sua colônia, que era o Brasil. Você deve lembrar que os jesuítas tinham um papel muito importante na educação brasileira no período da colonização. Eram eles que educavam e civilizavam, entre muitas aspas, os indígenas. Só que essa educação que os jesuítas ofereciam no Brasil, evidentemente, como eles eram padres jesuítas da Igreja Católica, era uma educação voltada à religião. Quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do território português e do território brasileiro, que era a colônia de Portugal, o Marquês de Pombal começa a montar um sistema de ensino primário para ser implementado nesses dois países. Na verdade, o Brasil era uma colônia ainda, não era um país, né? Mas o Marquês, ele queria mostrar uma coisa muito importante. Ele estava retirando o poder de educação da Igreja Católica e estava dando o poder de educação ao Estado. Até porque ele agora, na figura do Estado, de governante do Estado, está criando um sistema primário de educação tanto para Portugal quanto para a sua colônia, o Brasil. Outra ação muito importante do governo do Pombal é que ele vai acabar cortando privilégios. O que isso queria significar? O Marquês de Pombal, ele é considerado um déspota esclarecido
especialmente porque ele vai cortar privilégios da nobreza e do clero. Você vai lembrar que ao longo das nossas aulas a gente muito falou que o clero e a nobreza eram os mais privilegiados, viviam sustentados pela população em geral, que pagava muitos impostos para eles comprarem os seus luxos. Além de cortar privilégios da nobreza e do clero, o Pombal ele também vai incentivar muito o desenvolvimento econômico do seu país, especialmente a indústria, a agricultura e o comércio. A ampulheta continua marcando o tempo e ela está aqui para nos dizer que muito tempo se passou do século XVIII. Só que essas ideias iluministas influenciam a nossa sociedade até hoje. A maneira com que a gente pensa, a maneira com que a gente se comporta e a maneira com que a economia do nosso país se comporta. Isso tudo porque o liberalismo econômico que a gente acabou de trabalhar, ele tem influências até hoje no Brasil por conta do capitalismo, que é o sistema político, econômico e social vigente no nosso país hoje. O liberalismo econômico pensado pelo Adam Smith é considerado como uma base para o capitalismo que existe até hoje em muitas sociedades de todo o mundo. Um beijo e até a próxima aula!